observem aqui o nosso cenário. Vocês sabem que ambiente é esse? É onde é praticado uma das artes marciais chamada judô. Esse espaço aqui que vocês estão vendo se chama dojo, tá certo? É onde é feito todas as técnicas do judô que vocês irão aprender no dia de hoje, irão conhecer, na verdade, um pouquinho mais sobre o judô. Ontem o professor Kim já falou com vocês um pouco das características principais dessa luta marcial, dessa arte marcial, e nós vamos conhecer um pouquinho mais, tá? E a gente começa a nossa aula falando a respeito da palavra judô. Vocês sabem o que significa? Não? Então vamos aprender. Então, judô, ela é uma palavra japonesa, já que esse esporte, essa luta marcial, essa arte marcial se originou no Japão, né? Então, ela é uma palavra japonesa que significa caminho suave ou caminho da suavidade, tá? E ele é um esporte de combate praticado como arte marcial desde 1882, quando ele foi criado pelo professor de educação física chamado Jigoro Kano. Vamos conhecer Jigoro Kano? Então, Jigoro Kano é o pai do judô, né? Ele criou esse esporte a partir da necessidade que ele viu de as pessoas terem como se defender, né? Como uma arte de defesa, como uma luta, como técnica de defesa, tá? Então, Jigoro Kano, ele foi o criador do judô. E quando ele criou o judô, ele estabeleceu alguns princípios. Vamos ver quais são? Né? Para que ele foi criado? Então, primeiro, quando ele pensou em criar o judô, ele pensou em fortalecer o físico, a mente e o espírito dos lutadores, ou seja, daquelas pessoas que se propõem a fazer essa arte marcial, tá? E desenvolver as técnicas de defesa pessoal. Então, esse foi o objetivo principal aí do Jigoro Kano, criar, né, técnicas de defesa, levando em consideração a questão física, a mente e o espírito de forma integrada, certo? E além desses objetivos, ele criou alguns princípios que estão inteiramente relacionados ao judô. Então, o primeiro princípio é o princípio da máxima eficiência com o mínimo de esforço. Será que o que quer dizer esse princípio da máxima eficiência com o mínimo de esforço? É você fazer o que tem que fazer com o mínimo de esforço possível, ou seja, você controlar e dominar o seu oponente usando o mínimo de esforço possível, sendo eficiente, ao mesmo tempo eficiente. O próximo princípio é o princípio da prosperidade e dos benefícios mútuos, né? A gente sabe que toda atividade física, todo tipo de luta, né, exercício físico, ele traz benefícios não somente para o meu corpo, mas também para a minha mente, para a minha questão emocional e também social. E o nosso terceiro princípio é o princípio da suavidade, ou seja, o melhor uso da energia que possui o nosso corpo. Se a gente for observar bem a fundo essas artes marciais, né, eu não sei se é o ponto de vista de vocês, mas falando do meu ponto de vista, tem um pouco de mistério, né, da questão das energias que envolvem o nosso corpo, certo? Então, o judô, ele tem esses três princípios: da máxima eficiência, o mínimo de esforço, da prosperidade dos benefícios mútuos e da suavidade, que é o melhor uso da energia, certo? Então, agora que a gente já conheceu um pouquinho do significado da palavra, que é o caminho da suavidade, a gente já descobriu quem foi que criou essa arte marcial, que foi Jigoro Kano. Vamos agora para nos ater a algumas características dessa arte marcial. E eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre a questão da vestimenta. Vamos lá? Então, muito bem. Aqui do meu lado, vocês estão vendo um atleta, né? Um judoca.
como a gente costuma chamar. E aqui vocês vão ver, ó, o nome de algumas partes dessa vestimenta. Normalmente, aqui no Brasil, a gente conhece como kimono, mas o nome corretamente é judogi. Ontem, conversando com o professor Kim, né, ele me passou esse conhecimento, já que ele pratica uma dessas artes marciais, né, só que não é o judô, é o aikido. E ele me contou um pouco da história de como foi que aconteceu, né, para levar esse nome, para ter esse nome kimono. Kimono, lá no Japão, é o nome de uma roupa feminina. E aí, eles trouxeram aqui veio aqui para o lado do Ocidente e acabou recebendo esse nome de kimono, mas não é o nome correto. O nome correto é judogi. Mas para senso comum, né, todo mundo conhece como kimono. Agora que vocês já sabem, vamos falar o nome correto, judogi. Tá certo? Muito bem. Então, o judogi, que é a vestimenta do nosso atleta, do nosso judoca, ele é composto por um casaco, por uma faixa e por uma calça. E cada um deles recebe um nome. O casaco se chama wagi, a faixa obi e a calça shitabaki, tá certo? Então, essa aqui é a vestimenta do nosso judoca, das pessoas que praticam o judô, tá? E falando um pouquinho da faixa chamada obi, vocês já perceberam, né, que tem várias cores. E essas cores, quando é passada de uma para outra, é chamada de graduação. E a pessoa, ela só gradua quando ela evolui em relação aos princípios, aos valores que são cultuados ali naquele esporte, naquela arte marcial. E aí eu trouxe para vocês uma tabela das faixas que existem, que podem ter algumas variações. Vamos ver quais são? Então, muito bem, nós temos aí os obis, né? Então, prestem atenção. Quando vocês forem fazer uma pesquisa mais profundamente a respeito das faixas, vocês vão perceber que algumas delas são de duas cores, né? Tem as pontas de outra cor. Essa mudança de cor vai depender da faixa etária e da carência que você precisa ter para graduar. Ou seja, para você graduar, além de você dominar alguma técnica relacionada àquela fase que você está, você também tem que saber, tem que evoluir também na questão dos valores e dos princípios, tá? E aqui eu trouxe para vocês, primeiro, uma tabela que está relacionada àquelas pessoas que estão iniciando no judô. Quem inicia no judô sempre vai iniciar com a faixa branca, que é essa que vocês estão vendo logo acima, que lá para eles é chamado de 8º kyu, tá? E logo depois vai vir as demais faixas, a cinza, a azul, a amarela, a laranja, verde, roxa, marrom. Só que quando a gente está treinando, vamos supor, vai abrir uma escolinha para as crianças, essa faixa ela vai ganhando outras cores, ou seja, as pontas elas vão modificando, tá? Que ficam entre essas aí. Então, essa aqui é no geral para vocês verem como é essa questão das graduações das cores das faixas. Já a outra tabela que vocês vão ver, que são dos dans, que são aqueles que já estão atingindo um nível maior, né, praticando o judô, vocês vão ver que de 1º ao 5º dan a faixa é preta, ou seja, ele já atingiu um nível bom, né, na prática do judô. Do 6º ao 8º, a faixa é vermelha e branca. E do 9º ao 10º, a faixa é vermelha. Então, para eles trocarem de faixa, lembrem-se, eles precisam dominar as técnicas daquela fase e também evoluir em relação à questão dos princípios morais, dos valores que regem ali aquele esporte. E não é diferente para as outras artes marciais, tá bom? Todas elas têm os seus princípios, tem a questão da disciplina, do respeito, não somente na hora que você pratica ali a arte marcial, como também
na vida, tá certo? Então, agora, nesse momento, vocês conheceram um pouquinho do criador, do que significa a palavra, da vestimenta. Lembrem-se, a vestimenta é chamada judogi e ela é composta por um casaco, uma faixa, uma calça, onde cada um recebe um nome, sendo que o nome da faixa é obi, e de acordo com a evolução da pessoa que está praticando o judô, ela vai recebendo as graduações, ou seja, vai mudando a cor da sua faixa. Isso quer dizer que ela teve uma evolução em relação à técnica e também a questão dos valores, dos princípios, como o respeito, a disciplina e os demais valores que regem ali o esporte, tá bom? No caso, a arte marcial. Antes de nós falarmos sobre a pontuação, eu queria voltar aqui para mim novamente, por favor. Então, olha só. Lá no primeiro bloco, a gente falou sobre o significado da palavra judô. Eu falei para vocês que aqui onde eu estou se chama dojo, tá? Ele recebe esse nome por ser local da suavidade, né? Local onde se é praticado essa arte marcial. E teve um detalhe que eu não falei para vocês, é que as pessoas que praticam o judô, principalmente lá no Oriente, lá no Japão, lá no Japão, eles têm um enorme respeito por esse espaço. É como se fosse a casa deles. Tanto é que toda vez que eles adentram aqui o nosso dojo, eles fazem aí o cumprimento, um sinal de respeito para adentrar, né, no espaço onde ele vai praticar a arte marcial. Como eu falei para vocês, que no meu ponto de vista é cheia de mistérios, né, onde vai envolver aí toda a energia do nosso corpo, tá? E vocês viram que o Jigoro Kano, que foi o professor de educação física que criou essa arte marcial, a intenção dele era ensinar técnicas de defesa para as pessoas, mas ia muito além disso, era de trabalhar a questão física, espiritual e mental, tá certo? E falando um pouco mais do judô na prática, quando nós vamos para uma disputa, a gente sabe que o objetivo é o quê? É derrubar o nosso adversário de costas no chão e assim fazer as pontuações, no caso, uma pontuação. Vamos ver quais são as pontuações? Muito bem, então como eu falei para vocês, o objetivo do judô é ganhar a luta valendo-se dos seguintes pontos. Nós temos 3 pontos no judô. O ippon, que é um ponto completo, que é o nocaute, é aquele que quando ele acontece, acabou a disputa, tá? Nós temos também o vazari, que é meio ponto, e o ioku, que é 1/3 de um ponto, tá? 4 iocos equivalem a 1/3 de um ponto. Agora vamos falar dessa pontuação um pouquinho mais profundamente. Então observem aí as nossas imagens e vê se elas estão de acordo, né, com as características da pontuação. Primeiro, o ippon, como eu falei para vocês, é o ponto completo. Ele é o nocaute do judô. Se por um acaso está lá na disputa, acontece, eu consigo fazer um ippon, né? O que acontece? Terminou ali a disputa, eu venci, tá certo? Porque eu fiz o nocaute do judô, que é o ippon. E como é que acontece? Como é que eu sei que é um ippon? Quando o meu adversário, ele cai de costas no chão após um movimento perfeito, tá certo? E ele tem que ficar ali por 20 segundos, né, no estrangulamento ou chave de articulação, tá? E aí nós temos um ippon, o ponto completo, que é o nocaute. Lembrem-se, aconteceu o ippon, terminou a partida, é o nocaute no judô. Prosseguindo, nós temos o vazari, que é o meio ponto, tá? E o que seria o vazari, professora? É um ippon sem perfeição, ou seja, aconteceu ali a queda do nosso adversário, mas ele caiu de lado, ele não caiu de costas, como é o ippon, tá? Então ele é o ippon sem perfeição. Houve toda a técnica, mas no momento que o nosso adversário
caiu, ele não caiu de costas no chão, ele caiu de lado. E aí eu preciso imobilizar esse meu adversário por 15 segundos, né, para ser um vasário. Vamos prosseguir? O próximo ponto que eu falei para vocês foi o Yoko. Vamos lá? Faltou um ponto. Vamos lá falar sobre o Yoko? Muito bem. O Yoko, ou Yuko, é um terço de um ponto. Tem a técnica correta, mas não tem sucesso na finalização. Aí nós temos um Yuko. Observem aí a imagem ao lado, que o nosso atleta, ele de branco, ele está finalizando aí o movimento, mas já dá para a gente perceber que não vai ser um movimento perfeito, né? E ele não vai cair nem de costa nem de lado, ele está caindo de frente, tá certo? Então aí nós temos um Yuko. Muito bem. Bom, como vocês viram, né, o objetivo maior no judô é fazer com que o nosso adversário caia de costas no dojo e a gente consiga lá que ele fique por pelo menos 20 segundos para caracterizar aí um ippon, que é o ponto completo do judô, é o nocaute. Muito bem, agora que a gente já sabe qual é o objetivo, como é que funciona a pontuação no judô, nós vamos falar sobre as saudações. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão do respeito quando se entra no local onde se pratica o judô, né? Então nós vamos aprender aqui duas saudações. A primeira é a Tachi-rei ou Hitsu-rei, que é quando se faz essa saudação em pé, como vocês estão vendo aqui na nossa imagem. Então eles unem as pernas e os braços e inclinam um pouquinho o corpo, tá? Sinal de respeito. Essa saudação é chamada de Tachi-rei ou Hitsu-rei. A próxima saudação, ela já é uma saudação mais utilizada em cerimônias, tá? Que é chamada de Za-rei, quando ela é feita de joelhos, como vocês estão vendo aí. Todos se ajoelham e também se inclinam um pouco. Isso aí é um pouquinho mais do judô. Prosseguindo, como eu falei para vocês, né, para se efetuar um ponto, tem que fazer a técnica perfeita. E qual seria essa técnica perfeita? Vamos ver agora. Então, a técnica perfeita é quando se utiliza basicamente a força e o equilíbrio do oponente contra ele mesmo. Tá? E aí eu quero mostrar para vocês um vídeo, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, mostrando essas fases desse movimento, ou seja, dessa técnica. Vamos lá? Muito bem, turmas, então vocês viram aí na nossa animação que esse movimento perfeito, ele tem etapas, né? Ele tem um desequilíbrio, ou seja, você vai desequilibrar o seu oponente, você vai se preparar, fazer a aplicação da técnica e finalizar com ele, né, de costas no chão de preferência, fazendo aí um ippon, tá bom? Então, novamente, primeiramente você desequilibra o seu adversário, você prepara para fazer a técnica, você aplica a técnica e finaliza aí com o seu oponente, o seu adversário com as costas no chão. Então, esse seria o movimento perfeito. Isso é só para vocês saberem um pouco mais a respeito do judô, porque para verificar mesmo somente na prática, né? Para vocês sentirem todas essas etapas somente na prática, mas pela imagem, pela animação já deu para a gente perceber como acontece toda essa questão da movimentação. Primeiro desequilibra o meu oponente, eu me preparo, faço a aplicação da técnica e finalizo.
tá? Só que até você chegar a essa técnica toda, você precisa aí cumprir alguns passinhos, né? Para que você consiga aprender de forma efetiva essa técnica. E é isso que agora nós iremos falar, né? Nós vamos ver da onde é que inicia todo esse processo de preparação para você aprender todas as técnicas aí do judô, tá bom? Então, primeiramente, quando a gente vai participar ou a gente vai iniciar uma arte marcial, nós temos que nos preparar fisicamente. Então, aqui nós temos os passos de uma primeira aula de judô, digamos assim. Então, a gente inicia com o aquecimento, que são várias atividades onde vai trabalhar aí a questão cardiorrespiratória. Logo depois, dá uma parada para mim, por favor. Logo depois, vocês vão começar a aprender um pouco mais a respeito, né, das quedas e dos rolamentos dentro do judô. Porque é preciso que vocês aprendam a cair com segurança, tá? E a rolar com segurança também. Então, mais uma vez, nós vamos ver aqui o aquecimento, né, que é a preparação aí para você iniciar a sua aula. Pode rolar, por favor. Começou com uma corrida, né? Aqui nós fizemos a gravação com uma equipe de judô, na verdade com atletas de judô, com judocas que já praticam há um tempo. E aqui eles começaram a ensinar para a gente o ukemi, que é justamente essa questão de cair com segurança. Vamos ver aqui algumas das quedas que eles ensinaram, que eles fazem antes das técnicas. Então nós temos aí o primeiro ukemi. Se vocês observarem, tem uma progressão em relação à forma de como você deve cair. Começa sempre lá do baixinho, primeiramente você sentado, depois você agachado, depois você de pé. Como eu falei, tudo isso é um processo, né? Principalmente para quem está iniciando. Logo depois, a gente vai para os rolamentos, né? Para o rolamento para frente e o rolamento para trás. É necessário aprender, como eu falei para vocês, eles levam muito em consideração essa questão da segurança. Então, observem aqui, ó, para você rolar tem toda uma técnica que irão te ensinar, para que você caia da forma correta e não machuque o seu corpo. Mais à frente, nós vamos aprender agora sobre o Shiro Ukemi, que também pode rolar para mim. É uma das técnicas iniciais ali para você aprender a cair e a rolar, tá certo? Então, no caso, queda para trás com rolamento. Então, tem toda uma técnica. Aí vocês estão vendo que ele começou agachado, mas com o passar do tempo, ele não precisa mais passar, né, por esse processo. Já vai, ao invés de começar ali do chão, já começa agachado ou até mesmo em pé, fazendo o movimento completo, tá? Então, vamos prosseguir. Além desses, tem vários outros exercícios que tem aí para aprimorar essa técnica, para você chegar na técnica efetivamente. Pode seguir o vídeo. Muito bem, aqui eles estão ensinando, né, como se movimentar e a fazer a queda logo em seguida. Então, vocês percebem que no início do judô, né, eles ensinam tudo o que é necessário para você aprender a cair e a rolar com segurança. Então, ele deu uma passada, né, andando e executou aí o finalzinho da técnica, que é caindo. Vamos prosseguir. Muito bem. E logo depois vocês estão vendo esta outra aqui, que já é uma maneira um pouco mais complexa de fazer o rolamento. Vamos lá? É onde, normalmente, essa técnica, de acordo com a professora, ela é utilizada mais com as crianças, para elas aprenderem a rolar da forma correta, onde eles colocam o joelho no ângulo, adentram aí com o braço e fazem o rolamento, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Então, esse tipo de treinamento é mais utilizado com crianças e com aquelas pessoas que estão iniciando, que não tem nenhuma prática relacionada ao judô. Então, mais uma vez, observem
Ok, muito bem. Então, o que vocês viram aí no nosso vídeo foi só uma palhinha de tudo que eles ensinam para aquelas pessoas que querem aprender judô, sempre iniciando com as quedas e os rolamentos, que é o que eles dão mais ênfase, que é justamente para quando você aprender todas as técnicas, você dominar essa arte de cair e rolar. Muito bem, então eu agradeço de coração a participação de vocês durante essas 2 primeiras interatividades, né, onde nós pudemos aprender um pouco mais sobre o judô. Agora eu já convido o professor Kim para vir aqui com vocês também, porque ele tem um conteúdo muito interessante para explorar com vocês hoje, viu? Daqui a pouquinho a gente se encontra novamente no nosso resumo do dia. A sua aula continua no próximo vídeo.